Essa é a tua visão. Agora imagina como é que Deus vê tudo isto. Ele vê além das tuas preocupações. Ele vê além das tuas limitações. Ele vê além do calendário da tua vida. Ele contempla de eternidade a eternidade. E Ele é maior que tudo isto. Ele é o Deus todo-poderoso. Para Deus não há impossível. E ainda que você diga sim, para Deus nada há que seja impossível, mas para mim é impossível. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer, que ainda que seja impossível para você, ainda que seja impossível para a tua realidade humana, para a conjuntura humana na qual você está e na qual você vive, ainda que você não tenha capacidade para mover montes, não tenha capacidade para transportar montanhas, ainda que a tua voz não seja ouvida pelas águas tempestuosas, ainda que o vento, para ele e você, a sua voz não seja mais que um mero ruído insignificante diante do furor e do soprar do vento tempestuoso, ainda que a escuridão te desconheça, ainda que o problema, a dificuldade, a muralha, o deserto, a situação impossível se coloque diante de você, olhe nos teus olhos, contemple você e te despreze, te ignore, e olhando para você diga: ele nada é, ela nada é, ainda que o gigante seja maior que você, ainda que a muralha seja intransponível, ainda que a porta fechada, aferrolhada, seja impossível para você rompê-la, para você abri-la ou para você arrancá-la, sabe, da sua estrutura, ainda que você não tenha capacidade de fugir do lugar fechado, ainda que você esteja dentro de uma caverna tão profunda que dela você sequer tenha forças para sair, ainda que para você a situação seja impossível. A palavra de Deus diz: para Deus não há impossível. E você pode continuar dizendo: mas em que é que isso muda a minha vida? Ele é Deus, mas eu não sou. Ele pode, mas eu não posso. Ele é, mas eu não sou. Ele vai, mas eu não vou. Ele vem, mas eu não consigo me mover. Ele sabe, mas eu não sei. E ainda que tudo isso seja verdade, a boa notícia para você é que escrito está na sua palavra, na palavra eterna, na palavra infalível, na palavra verdadeira, na palavra inerrante, na palavra que se cumpre. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder do Senhor se aperfeiçoa no que é fraco. Escrito está: diga ao fraco, eu sou forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso em mim mesmo, eu não posso nas minhas próprias forças, eu não posso no meu próprio vigor, eu não posso a partir dos meus próprios recursos, eu não posso a partir dos meus próprios meios. É verdade, é racional, mas eu te convido nesta manhã a olhar para tudo que te cerca com o olhar da fé. Eu te convido nesta manhã a contemplar a tua vida, as circunstâncias que te cercam, o momento tempestuoso, o vento que sopra forte, a montanha tão elevada, a muralha intransponível, a situação que te prende, as portas inexpugnáveis. Eu te convido a olhar para tudo isso com o olhar da fé. O que é isso? A fé é a certeza. A fé é um fundamento firme. No meio da tempestade, a fé não se abala. No meio da tempestade, a fé é um caminho para se andar por sobre as águas. O que é isso? A fé, ela provém de Deus. A fé é a manifestação do poder de Deus
na tua alma, no teu coração, na tua mente, em meio à tua fraqueza, em meio à tua impossibilidade, a fé ela chega. E a fé te faz olhar com um olhar diferente. Quando tudo se abala, a fé não se abala. Eu te convido a olhar com a perspectiva da fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, o firme fundamento também das coisas que se esperam, a convicção, a certeza. Mas por que eu teria esta certeza? Mas por que eu teria esta convicção? Porque para Deus não há impossível, porque para Deus não existe situação insolúvel, porque para Deus não há problema que Ele não resolva, não há nada tão complexo que seja mais complexo do que Ele mesmo. Porque Deus não depende de condições favoráveis para fazer. Deus não depende de condições pré-estabelecidas para poder agir. É dele. Escrito está, é teu querer. E é teu o efetuar. Nenhum único dos teus pensamentos podem ser impedidos. E é diante desta realidade, diante da impossibilidade que te cerca, diante dos teus recursos limitados, a palavra de Deus diz: Deus coloca a sua glória. Sabe aonde? Ele não coloca a sua glória em lugares tão fortes, tão duros, tão sólidos. Não. Deus não precisa de coisas sólidas para ter firmeza. Deus não precisa, de fundações muito bem firmadas, muito bem estabelecidas, para que Ele não se abale. De nada disso Deus precisa. Deus é o referencial absoluto. Ele criou o universo sobre si mesmo. Ele criou o universo a partir do seu próprio querer e da sua própria vontade. E Ele firmou todas as coisas do universo no seu poder, no poder da sua palavra, no querer da sua vontade. Nós precisamos, somos nós que necessitamos de fundações firmes. Somos nós que, se lançados e sacudidos pelas tempestades, perdemos o equilíbrio, ficamos com tontura. E se estivermos com o estômago muito cheio, vamos perder tudo quanto comemos, porque vamos ter asco de vômito. Somos nós que somos afetados pelas coisas que saem do lugar e nós não temos controle sobre elas. Somos nós que precisamos de coisas fixadas. Mas a grande verdade é que mesmo o planeta não é fixo. A grande verdade é que enquanto você me escuta a uma velocidade extraordinária, o planeta se desloca no espaço, o planeta se desloca no nada, e não há trilhos, não há estrada, não há fundações no caminho que ele faz. Ele apenas viaja, sustentado pelas fundações estabelecidas pelo querer e pela vontade de um Deus para quem não há impossível. Eu te convido nesta manhã, diante das tuas limitações e fraquezas, diante das tuas faculdades limitadas, recursos limitados, força limitada, talvez nem força tenha mais, no exaurir da tua vida, eu te convido a fazer aquilo que o salmista declara no Salmo 40, quando ele diz: depositei no Senhor, depositei no eterno, depositei no infalível, depositei no imutável, depositei naquele que pode todas as coisas, depositei naquele que é antes, durante e depois do tempo, depositei naquele que é todo poderoso. Ele diz: depositei no eterno, no Senhor. E ele diz: toda a minha esperança
Depositei no Senhor toda a minha esperança. Sabe quando tudo se abala? Sabe quando tudo é impossível? A palavra diz: espera no Senhor. Espera no Senhor. Coloca nele a tua esperança. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Depositei no Senhor toda a minha confiança. Depositei no Senhor toda a minha esperança. Depositei no Senhor toda a minha expectativa. Esse salmista faz um depósito. Esse salmista faz um investimento. É aquele que começa a olhar com o olhar da fé e diz: é impossível para mim, é limitação para mim, eu não tenho os meios nem os recursos, é porta fechada para mim, é montanha intransponível para mim. Mas faz um depósito nessa manhã. Deposita no Senhor a tua confiança. Deposita no Senhor a tua expectativa. Deposita no Senhor a tua esperança. Ele diz: depositei no Senhor. Há uma outra versão que diz: esperei. Esperei. Fala de a espera que vem da esperança. Esperei. Esperei no Senhor. Esperei pacientemente no Senhor. Paciência no meio da dificuldade. Paciência na hora da urgência. O que é isso? Quando nós temos problemas, quando nós temos situações que são urgentes e nos falta esperança, porque nos falta tempo para ter paciência. Mas nós somos desafiados nesta hora a fazer um depósito no Senhor e a pegar toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança, e ainda com muita paciência, meu Deus, paciência quando não tenho tempo. Ele é Senhor do tempo. Ele faz ter tempo quando não tem tempo. Ele faz ter prazo quando não tem prazo. Ele alonga o que é curto, Ele alarga o que é estreito, Ele abre o que está fechado, Ele derriba os impedimentos, Ele traz calmaria quando não há calmaria. Ele é todo poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas, e por isso a palavra diz: depositei, esperei com paciência no Senhor. A paciência diz: Ele pode todas as coisas. Ele pode mesmo quando não há tempo. Ele pode mesmo depois do tempo. Não há situação perdida quando a situação é colocada nas mãos dele. Você lembra de Lázaro? Adoeceu. E as irmãs de Lázaro, vendo Lázaro muito doente, não era falta de recursos para cuidar da saúde de Lázaro, a família tinha recursos. Não era falta de médico. Betânia sendo tão próxima de Jerusalém. Sabe, é tão perto de Jerusalém. É tão próxima de Jerusalém. É um bairro de Jerusalém nos dias de hoje, podemos dizer assim. Tão perto de Jerusalém. Bastava passar o vale do Cedron, subir o monte das Oliveiras, e na descida do monte já estava ali Betânia, tão pertinho. Não era uma falta dos melhores recursos, não. Mas era a gravidade da enfermidade. Lázaro não melhorava. A enfermidade de Lázaro se apresentava impossível para os recursos terrenos, impossível para o que eles podiam fazer. E o que elas fazem nessa hora? Mandam avisar o mestre. Enviam uma mensagem, um mensageiro até onde Jesus estava, dizendo: Lázaro está muito doente. Lázaro, teu amigo precisa de você. Lázaro, teu amigo precisa de socorro. A palavra de Deus declara: Ele é o Deus. Olha o que o salmista diz: Ele é o Deus. Aleluia. Ele é o Deus que perdoa
todos os teus pecados, e que cura e que sara todas as tuas enfermidades. Médico dos médicos, para quem não há impossível. E chega o pedido de socorro, e a palavra de Deus diz: Ele é socorro bem presente na angústia. A palavra diz: entrega o caminho, o teu, ao Senhor e confia nele. E Ele trabalha, e Ele fará. E elas estão entregando a situação ao Senhor. Elas estão buscando no Senhor Jesus recursos, meios, formas. Mas sabe o que acontece? Naquele dia, quando Jesus recebe a mensagem: meu amigo Lázaro está muito doente. E ele disse para os discípulos: Lázaro está muito doente. Mas ele não vai. Mas ele permanece cuidando das coisas da sua agenda ministerial. Ele não para o que está fazendo para ir até Betânia. É bem verdade, bastaria que ele dissesse, aonde ele estivesse, liberasse uma ordem, como pediu o centurião de Cafarnaum: Senhor, eu não sou digno que venhas até mim. Eu não sou digno que entre debaixo do meu teto, que venha à minha casa. Mas aonde o Senhor está, mesmo à distância, diz somente uma palavra. Eu também sou homem de autoridade, e eu digo a um: vai, e ele vai. Vem, e outro vem. Oh glória! Libera somente uma palavra de ordem, Senhor. Esse centurião evidenciava uma convicção na fé que dizia: nada existia, e foi a tua palavra que criou todas as coisas. E não havia luz, e foi a tua palavra que ordenou: haja luz, e houve luz. Basta que o Senhor diga uma palavra, libera uma palavra, tu és o verbo. É teu querer e é teu efetuar. Senhor, não precisa vir pessoalmente. Manda somente uma palavra, manda somente uma ordem. E ele dizia: o meu servo sarará, e o meu servo será curado. Jesus vai ficar maravilhado com isso. E vai dizer: nem em Israel, nem entre os filhos da aliança de Abraão, eu encontrei tamanha fé. Mas Jesus não libera nenhuma palavra para socorrer o problema da enfermidade do seu amigo Lázaro, ainda que o amasse muito. E vão passar os dias, um dia completo, 2 dias, 3 dias. É no 4º dia que o Senhor, que havia dito para os seus amigos: Lázaro está dormindo, preciso ir acordá-lo. E os discípulos preocupados, porque da última vez que estiveram naquele território ali, os fariseus tentaram apedrejá-los, pegaram em pedras contra eles. E os discípulos estão temerosos de se aproximar por isso de Jerusalém, dado o confronto que está acontecendo. Mas Jesus disse para eles, de forma muito clara: Lázaro está morto. Porque alguém já tinha dito: Senhor, se ele está dormindo, então logo ficará bom, logo ficará tudo bem. Mas Jesus então diz claramente: Lázaro está morto. E ao chegar em Betânia, ao se aproximar de Betânia, e a notícia da aproximação de Jesus vai se espalhando pela aldeia de Betânia. Jesus está se aproximando. Há luto, mas Jesus está se aproximando. Há dor, mas Jesus está se aproximando. Há frustrações, mas Jesus está se aproximando. Há impedimentos, mas Jesus está se aproximando. Há desafios, mas Jesus está se aproximando. E quando Marta, a senhora Marta, se dá conta que Jesus se aproxima, ela vai ao seu encontro, à porta da aldeia, e diz-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui. Mas o Senhor não estava. Se o Senhor estivesse aqui, porque para o Senhor não há impossível, e o meu irmão não teria morrido.
para nós, para os nossos recursos, para o que nós podemos. Não era possível. Estava além dos nossos recursos, estava além dos recursos dos melhores médicos de Jerusalém. A situação era maior do que o que nós podíamos fazer. Senhor, se tu estivesses aqui, se tu estiveras aqui, e teria sido diferente. Jesus olha para Marta e diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu sei, Senhor, que ele vai. Na ressurreição do último dia. Mas eu sei que tudo que tu pedires ao Pai, o Pai vai fazer. Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas o Senhor diz para ela: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Marta, se tu creres, Marta, porque tudo é possível ao que crer. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, tornará a viver outra vez. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá outra vez. Eu não sei se Marta entendeu tudo o que Jesus falou. Talvez não. É possível que ela, e a narrativa mostra isso em João no capítulo 11, que ela não acompanha tudo quanto Jesus está revelando para ela. Olha, Marta, tudo é possível ao que crê. Se você crê, Marta, tu verás a glória de Deus na tua vida. Aqui Jesus faz uma revelação profunda, porque Marta sabia, para Deus não há impossível. O que Marta não sabia é que para quem crê também não há impossível, que tudo é possível ao que crê. Era isso que Marta não sabia, era isso que Marta desconhecia, e é isso que Jesus está revelando para ela. Mas, Senhor, que eu sei que para Deus tudo pode, eu sei. Que para o Senhor tudo é possível, eu sei. Mas que para mim também é possível. Pelo crer, pela fé. Isso Marta não alcançava e nem sabia. E é por isso que Jesus se encontra com Maria, irmã de Lázaro. Maria também vai ao encontro de Jesus, mas ela derrama a alma na sua presença. Ela está enlutada, mas ela derrama a alma. Ela chora aos seus pés. E na sua dor e no seu luto, ela diz: se tu, Senhor, estivesses aqui, porque para ti não é impossível, e o meu irmão não teria morrido. E ela chora aos pés de Jesus. E o choro de Maria faz Jesus chorar. E o quebrantamento de Maria quebranta o coração de Jesus. A palavra diz que o coração quebrantado quebranta o coração de Deus. Que o coração contrito constrange o coração de Deus. E Jesus derrama lágrimas e chora. E pergunta: aonde o colocaste? Aonde está o problema? Aonde está o lugar impossível? Aonde está? E quando é levado até a tumba, ao túmulo, túmulo selado com pedra, túmulo escavado na rocha, e ele dá uma ordem dizendo: removam a pedra. Senhor, está morto, são 4 dias, já cheira mal. É como a dizer: Senhor, não há mais jeito. Senhor, não é possível. Senhor, não há solução. Se o Senhor tivesse vindo enquanto ele respirava, e o Senhor o curava, mas agora ele não respira. Se ele tivesse
ainda com o corpo quente, e haveria uma saída. Mas agora o corpo já está apodrecendo, já está em putrefação, já exalam gases de cadaverina, de putrefina. Não há mais jeito. Senhor, deixa como está. Mas a ordem dele é enfática. E ele diz para Marta: Marta, eu não te disse. Marta, eu não te falei. A minha palavra, Marta, não volta vazia. A minha palavra vai e cumpre o que me apraz. Eu não te disse, Marta, que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Marta sabia, para Deus não é impossível o que ela não sabia, e neste dia ela vai saber tudo. Também é possível ao que crê. Se tu creres, tu verás a glória de Deus na tua vida. Se abraçares a visão da fé, a perspectiva da fé, a certeza, a fé, a convicção, a fé, o firme fundamento, aquilo que o olho não vê e a fé alcança, aquilo que o olho não contempla, mas a fé abraça. Aquilo que a esperança só espera e a fé contempla solidamente. E remove a pedra. Oh, aleluia. E nessa remoção da pedra vai sair o exalar de um odor terrível. E todos vão saber, alguém apodrece dentro daquela caverna, daquele túmulo escavado na rocha. Mas na remoção da pedra, alguém também está dizendo: ainda há esperança. Na remoção da pedra, a pedra removida, ela vai pregando para aquela multidão. Ela vai declarando e vai dizendo: para Deus não é impossível. A fé vai declarando naquela pedra. A pedra vai declarando: ainda que tudo se abale, o trono do Todo-Poderoso não se abala. Aquela pedra vai declarando: ainda que tudo esteja sacudindo para lá e para cá, firme ele permanece para sempre. Aquela pedra vai declarando: ele abre caminho aonde não tem caminho, ele abre porta aonde não tem porta, ele vai aonde ninguém vai, ele pode o que ninguém pode, e ele faz. Se você crê, você verá a glória de Deus na tua vida. A pedra removida, ela vai declarando: ele é todo-poderoso, ele chega aonde ninguém chega, ele pode todas as coisas, ele pode antes do tempo, ele pode no tempo ideal, e ele pode depois do tempo ideal. Ele é Senhor de todas as coisas. E é esse Jesus que vai declarar: Lázaro. Ninguém chama pelo nome quem está morto. Ninguém chama pelo nome quem a morte tragou. Ninguém chama pelo nome um cadáver putrefato. Mas ele é diferente. É um cadáver para quem não crê. É um cadáver para quem não é. É um cadáver para quem não pode, mas para ele que é a ressurreição e a vida, é o seu amigo. E ele diz: Lázaro. E quando ele brada Lázaro, a sua voz, ela vai além da vida, ela vai além da morte, a sua voz vai além da eternidade, a sua voz penetra, a sua voz é profunda, ela alcança ali o Sheol, ela alcança onde Lázaro está, nas prisões da morte. E quando
quando a voz dele se faz ouvir, Lázaro, a alma de Lázaro escuta audivelmente a voz do seu amigo, e a morte também escuta, e a morte não pode contê-lo, a morte não pode prendê-lo, a morte não pode impedi-lo. Lázaro, e Lázaro retorna, e nada vai romper, ainda que haja um impedimento entre quem está do lado de lá e quem está do lado de cá, ainda que o abismo seja intransponível, ele é a ponte entre os abismos que recupera, que restaura, ele é a ponte de escape, ele é a ponte de salvação, para ele não há impossível. Lázaro, e a ponte é estabelecida, a porta é aberta, o caminho é criado, e Lázaro retorna, e ele diz: sai para fora, porque vivos não ficam no túmulo, vivos não ficam em sepultura, vivos trabalham, vivos sonham, vivos se alegram, vivos celebram, vivos comemoram, vivos adoram, vivos estão na sua presença, vivos não ficam deitados em cavernas, vivos não ficam escondidos em cavernas, não ficam impedidos em caverna, não vivem nas trevas das cavernas, vivos saem. Sai de dentro da caverna. Elias, o profeta, Elias, cujo nome significa o Deus é Yahvé, o verdadeiro Deus é o Senhor, o verdadeiro Deus é o Deus eterno, também entrou na caverna. Estando ele na caverna depressivo, estando ele na caverna escondido, estando ele na caverna desistido, estando ele na caverna do suicídio, querendo a morte, sem forças, exaurido. Mas o Senhor vai lá: Elias, está fazendo o que aqui, Elias? Tu está vivo, não está morto. Ah, Senhor. E Elias vai se queixar: só restou eu, só restou eu. Não, Elias, os meus recursos, Elias, são maiores que os teus. O teu pensamento não é o meu, as tuas limitações não me limitam, a tua depressão não me coloca depressivo, a tua impossibilidade não impossibilita a mim. Levanta, Elias, come, se alimenta, porque vivos se alimentam, e a palavra de Deus é o alimento eterno, e a palavra de Deus levanta o caído, a palavra de Deus nutre o fraco, a palavra de Deus aviva aquele que está morto. A palavra de Deus dá perspectiva e visão. Come, Elias. Ele come e adormece, e o Senhor retorna lá: Elias, oh, aleluia, sai da caverna, porque ainda tem projeto para você. Sai da caverna, não terminou. Sai da caverna, o derradeiro sou eu. Eu sou aquele que no princípio da vida, eu sou aquele que no decurso da vida tenho prometido: estarei convosco todos os dias. Eu sou aquele que no fim da vida, estará contigo. Elias, não terminou, o derradeiro sou eu. Quando tudo terminar, e quando não houver mais céu e não houver mais terra, serei eu que ainda haverei. Eu sou o derradeiro. Não termina aqui, Elias. Sai. Tem propósito para a tua vida. Sai. Lázaro, sai. Tireia. Sai, Lázaro. Vem para fora. E o impossível acontece. Nunca ninguém viu defunto de 4 dias levantar. Nunca ninguém viu defunto de 4 dias ficar de pé por si mesmo. Nunca ninguém viu. Oh, glória. Para Deus não há impossível. É verdade. Mas se alegre, porque junto a esta verdade
há uma outra tão grande, tão inabalável. E tudo é possível ao que crer. Para Deus não há impossível. E tudo também é possível ao que crer. Se você crer nessa manhã, oh glória, se você crer nesta manhã, também verás a glória de Deus na tua vida, na tua história. A história não parou. A palavra não para aí, ela continua na tua alma. A palavra não para aí, ela continua na tua vida. O maravilhoso da palavra de Deus é que ela é viva. Aquilo que sai dessa palavra vem para a minha vida e continua produzindo na minha vida. Ele disse: vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não vai passar. Alguém quer fechar a Bíblia e dizer: terminou em Apocalipse, acabaram-se as visões, acabaram-se as revelações, acabaram-se os milagres, acabou a narrativa, morreram os discípulos, acabou, terminou, agora é só liturgia, agora é só formalidade, agora é só religiosidade. Os sinais não existem mais. O templo pode ser bonito, mas lá dentro ninguém é curado. O lugar, a festa pode ser boa, mas lá nada de extraordinário acontece, apenas um cerimonial bonito. A palavra de Deus diz diferente. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não passa. Essa palavra continua, essa palavra prossegue, e ela penetra a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e ela vai e não voltará vazia. E nesta manhã ela está sendo anunciada para que você escute, e ela produza, e ela faça, e ela opere na tua vida o impossível. O impossível não é apenas para Marta, Maria e Lázaro, não é apenas para Elias. O impossível também é para você. Quando a palavra de Deus declara: para Deus não é impossível, e tudo é possível aquela, não coloca nome, não estabelece data, não diz que tem prazo de validade. A promessa de Deus não tem prazo de validade. Deixa eu dizer para você, esta palavra não tem prazo de validade. Esta palavra não é esgotável. Esta palavra não termina, não tem data de vencimento. Os decretos humanos são mudados, as leis humanas são alteradas, mas esta palavra permanece para sempre. Oh, aleluia! Ela é como o seu autor, não há mudança, nem sombra de variação. E o Senhor, aquele que libera a palavra, Ele diz: eu vigio a minha palavra para dar cumprimento. A minha palavra assim será. A palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Esta palavra age, ela não é inerte, ela gera vida. Oh, aleluia! Vida para você nessa manhã. Eu quero orar com você. E eu quero orar com você, fundamentado nesta palavra. Porque escrito está: e estes sinais. Evangelho segundo Marcos, último capítulo 16 diz: e estes sinais. Deixa eu ler com você, para que a gente não deixe de ler a palavra. Ela é maravilhosa. Ela é mais doce que o mel. Ela é alimento. Você se preocupa em alimentar o seu corpo. E algumas pessoas, se não jantam, mal conseguem dormir. Algumas pessoas, se não tomam café da manhã, não demora muito, sentem vertigem antes do almoço. E algumas pessoas que não almoçam sentem dificuldades de enfrentar o dia, sentem impossibilidade de fazer as coisas.
porque não se alimentaram 1 ou 2 refeições, quiçá 3. Mas o Senhor diz na sua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você lembrou-se de dar jantar à sua alma ontem? Ontem a sua alma almoçou. Ontem a tua alma teve café da manhã de Bíblia. Ou será que a tua alma está na UTI? Errais e não examinardes as Escrituras, diz o Senhor, porque elas de mim testificam, porque elas falam de mim, elas revelam a mim. Cuidai de ter nelas o caminho para a vida eterna. Ame a palavra de Deus. Domingo foi dia da Bíblia. Oh, aleluia. Então vamos ler a palavra. Marcos capítulo 16. Declara o Senhor a partir do versículo 15. E disse-lhes. Sabe quem está falando aqui? É Jesus quem está falando. E disse-lhes, quem fala aqui é o Verbo, é o Logos de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Percebe como o verbo crer é forte? Percebe como crer é essencial quando você se envolve com a palavra? E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Não é qualquer nome que serve, mas ele mesmo diz: em meu nome, o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Declara este nome: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu poderia resumir esse texto dizendo: aqueles que crerem viverão, aqueles que crerem farão viver, aqueles que crerem viverão e farão viver. Viva nessa manhã e faça viver. Pela fé, viva. Pela fé, faça viver. Pela fé, receba a vida. Pela fé, transmita esta vida à sua volta. Este é o poder que tem esta palavra. Ora comigo agora. Eu sei que enquanto ministrava, vocês iam postando pedidos de oração. E eles são endereçados, cada um deles, ao coração de Deus. Para Deus não há impossível. Sabe, Ele abre os olhos dos cegos. Ele faz o paralítico andar. Melhor que tudo isso, Ele ressuscita o cadáver morto. Ele toca no esquife do filho da viúva de Naim. Ele para o sepultamento. Ele interrompe o luto. E aquele moço volta à vida. E aquela viúva recebe o maior presente da sua vida de volta. Ele é aquele que manda calar as carpideiras na casa de Jairo. E diz: ela apenas está dormindo, ainda que alguém fique rindo dele, escarneça dele. Mas ele é aquele que vai até o cadáver de uma menina de 12 anos e diz: Tabita, come. Menina, levanta. Ah, ela levanta. Ele é aquele que dá vida.
E é maravilhoso todos os milagres que Ele opera. Operou no passado, operou ontem e opera hoje. Mas há um maior milagre. Há um milagre que é o maior de todos os milagres. Sabe, para ressuscitar Lázaro, bastou ele chamar pelo nome. Para ele ressuscitar o filho da viúva de Naim, bastou que ele tocasse no esquife. Eita, tia andaia. Oh glória. Para que ele ressuscitasse a menina, filha de Jairo, morta aos 12 anos, bastou que ele mandasse ela se levantar. São milagres extraordinários. Nunca ninguém jamais viu essas coisas. Mas para que ele realizasse o maior de todos os milagres, não bastou ele abrir a boca, não bastou ele dar uma ordem, não bastou ele realizar um toque. Para realizar o maior de todos os milagres, ele entregou o seu corpo, ele entregou a sua vida. Ele recebeu coroa de espinhos. Ele foi examinado pelo açoite romano. O seu sangue foi vertido. A sua pele foi esfolada. Ele carregou o madeiro. Ele foi crucificado. Ele foi suspenso entre céu e terra. Ele verteu toda a sua vida. Ele verteu todo o seu sangue para realizar o maior de todos os milagres. Que milagre é esse? É que ao seu lado havia alguém que também perecia. Ao seu lado havia alguém que a ceifa da morte sobre ele viria, e este que estava ao lado dele, cheio de pecados, este que estava ao lado dele, impossível de chegar-se a Deus, este que estava ao lado dele, cria nele, e este que cria nele vai dizer: lembra de mim, Senhor, eu vou morrer, mas lembra de mim. Eu não posso, mas tu podes. Eu não posso me aproximar, mas o Senhor pode. Para realizar este maior milagre, ele verteu todo o sangue para poder declarar: hoje te digo, estarás comigo, salvo no paraíso, na presença. Hoje estarás comigo, sem impedimento. O pecado não vai te impedir, a morte não vai te impedir, para realizar o maior milagre, o resgate da alma. Ele precisou derramar toda a sua vida. Não há maior milagre do que uma vida restaurada, salva em Jesus Cristo. Ele veio para os que eram seus. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder. Há o maior milagre de serem feitos filhos de Deus. Estes não são nascidos da carne, do sangue, nem da vontade do homem. Eles são nascidos unicamente de Deus. Maior milagre do que cego ver, paralítico andar, morto ressuscitar, é Jesus te salvar. Por isso eu te convido, antes que ore, vem para Jesus. Vem para Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, faz o caminho de volta. Vem para Jesus, diga: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero vida eterna nessa manhã. Você que nunca tomou uma decisão, nesta manhã tome esta decisão. Faça como aquele moço que vertia sangue em meio ao caminho da morte, que queria tragá-lo eternamente. Ele vai se voltar para Jesus. Se volte para Jesus e diga: Senhor, declara que Jesus é teu Senhor. Se com a tua boca declarares Jesus Cristo é o meu Senhor, verdadeiramente serás salvo. Constitua Jesus Cristo o teu Senhor. Ainda que o teu pecado seja vermelho como a escarlata, ele vai ser lavado no sangue de Jesus, e mais salvo que a neve serás. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos não temos pecados, somos mentirosos e fazemos a Deus mentiroso. Por isso, nesta manhã, ele quer remover o maior de todos os impedimentos, o pecado. É preciso remover esta barreira, é preciso remover esta muralha que te separa de Deus.
Mas para que esta muralha seja removida, é preciso que creia que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Escrito está: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti somente como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Vem, porque tem vida eterna para você. Escreva: eu quero Jesus. Tome esta posição, declare publicamente: oh aleluia, eu quero Jesus, eu quero Jesus, Jesus te quer, eu quero Jesus. Vem para Jesus nesta hora. Eu te convido agora a orar comigo. Oh aleluia, eu estou enfermo, Jesus é aquele que cura. Oh, glória a Deus. Eu estou vivendo situações impossíveis, para Ele não há impossível, e tudo é possível ao que crer. Vem para Jesus. Os sinais seguirão aos que crerem. Não vai parar de seguir, é preciso crer. Não parou de seguir se ainda há alguém que crê. Bendito seja Deus. Não é calendário que diz que vai parar, é tão somente crer, e se tu creres, verás a glória de Deus. Creia e viva. Creia, viva e faça viver nesta manhã o teu milagre. Pai amado e santo, nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença, no lugar da adoração, no lugar do encontro. O Espírito de Deus, que aplica a palavra a corações. Espírito Santo, que revela a palavra aos corações, que convence do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, não há Deus como o Senhor. Para quem não há impossível, não há Deus como o Senhor. Para quem não há limitações, não há Deus como o Senhor. Oh, a história está cheia de falsos deuses. Oh, civilizações serviram a falsos deuses, a falsas deusas, a falsos senhores e a falsas senhoras, a falsos padroeiros e a falsas padroeiras. Mas desta manhã nós fazemos notório, Senhor, que somente o Senhor é Deus. Nós fazemos notório, Pai querido, a toda a terra, que só o Senhor é Deus. Deus Todo-Poderoso, para quem não existe o impossível. O Deus que faz o impossível na vida daquele que crê. Sér da glória, Deus Todo-Poderoso. Senhor, contempla nesta manhã alguém, Senhor, que vive o impossível. Alguém que está no vento tempestuoso, no mar tempestuoso. Alguém que está nas cavernas da vida, Senhor. Alguém que não tem meios, nem forças, nem recursos. Alguém que se defronta com portas intransponíveis. Mas nós oramos nesta manhã ao Deus do impossível. Nós oramos nesta manhã ao Deus Todo-Poderoso. Oh, halematia, halatimikamanabastia, ranato, halatimikandarayasteia. Nós oramos aquele que é a vida. Tu és a vida, tu és a ressurreição. Pai querido, Pai santo, o impossível é a tua especialidade. O impossível é o teu território especial. Nesta manhã, glorifica o teu nome. Nesta manhã, testifica a verdade escrita, exarada na tua palavra, que diz: os sinais,